Olá, habitantes criativos! Eu vou começar a fazer a escultura e mostrar para vocês a massa que eu vou utilizar. Esta massa de biscuit, ela vem assim natural e você tem que colorir ela. Eu vou utilizar essa tinta de tecido da Acrylex, mas você pode utilizar a marca de sua preferência. Para usar uma base de apoio para a nossa escultura, eu vou utilizar esse pedaço de isopor e esses 2 palitos de churrasco para as pernas do personagem. Em seguida é só encaixar no isopor os 2 palitos, e as ferramentas que eu vou utilizar vai ser essa faca para ajudar no corte, essas 2 ferramentas de silicone que já são próprias para a escultura, auxiliam na modelagem. E se você não tiver um boleador, você pode utilizar o cabo de um pincel. E essas 2 outras ferramentas que também são próprias para a escultura. Quem não tiver essas ferramentas em casa, vai improvisando com qualquer tipo de material que dá certo do mesmo jeito. De início, vamos preparar a massa. Aqui ela já está preparada, eu já tingi com a cor verde. E vamos sovar ela bastante para que a massa fique mais maleável e fácil de se trabalhar. A cor inicial é verde porque a base do personagem é verde. E aí, com a nossa massa já sovada, vamos fazer uma bolinha e achatar e esticar a massa para que a gente possa fazer a estrutura para cobrir lá a nossa base, que é a base de isopor. E aí você coloca em toda ela até que não reste nenhum pedaço de isopor à mostra. E vai modelando, vai cobrindo com a massa e vai fazendo o movimento com as mãos para retirar as marcas de imperfeição. Vamos modelando com as mãos para dar o formato que a gente quer no personagem, retirando os excessos. E encaixando a base para as pernas. Aqui eu pus um pouco de massa que se estava faltando e coloquei os palitos para a base das pernas. Esse movimento com os dedos ajuda a modelar o corpo do personagem, tá? Você vai, nesse primeiro momento, usar muito suas mãos. Nem vão ser necessárias aquelas ferramentas agora. Vamos modelando com os dedos mesmo e acrescentar um pouco de massa já para fazer as pernas. Já vou pegar mais 2 pedaços de massa já para pôr as pernas do personagem, e para unir este pedaço que eu acabei de colocar, você vai utilizar muita água, tá? Vai molhando seus dedos na água para unir este pedaço de massa e vai retirando os excessos, assim como eu estou fazendo, ó. A água ela ajuda a modelar e a unir este pedaço que a gente acabou de colocar.
E aí, com a ajuda do cabo do pincel, você vai fazer essas lacunas para pôr os olhos do personagem, tá? Deixa esse espaço, que quem não tem um boleador, dá para fazer com o cabo do pincel, assim como eu fiz. Que esse espaço vai servir para a gente pôr os olhos do personagem, que já vai ser de outra cor. E aqui com os dedos mesmo, você vai achatando para formar o nariz do personagem. Vai acrescentando um pouco de massa, dá volume. Retira os excessos. Para esse personagem, eu estou usando uma imagem de referência, tá? Sempre que for um personagem já existente, você utiliza imagens de referência para ir se baseando, tá? E imitando o formato. E aqui eu molhei meus dedos para ajudar a deslizar melhor. E colar a massa na outra, a massa que eu tinha acabado de encaixar. E com a ajuda da nossa ferramenta faca, nós vamos fazer agora o recorte da boca do personagem. O sorriso dele é um sorriso bem aberto, então a gente vai fazer esse recorte, retirando os excessos, porque a gente tem que deixar essa lacuna para preencher com a cor que vem por baixo, que é uma cor preta, tá? Que é o fundo da boca do personagem. Então a gente precisa deixar esse espaço para preencher. E aí, com a ferramenta de silicone, eu estou uniformizando esse recorte que a gente fez. E utilizando os dedos aí para alisar e a ferramenta de silicone para tirar todas as imperfeições. Deixando tudo bem uniforme. E com 2 pedaços de massa branco já tingidos com a tinta de tecido, você faz 2 círculos e encaixa nos olhos do personagem, né? Que foi aquele espaço que a gente deixou com o cabo do pincel. E aí tenta fazer 2 círculos iguais para que não fique faltando massa, espaço, tá? E aí, se ficar faltando massa em um círculo, você acrescenta mais, enrola na mão novamente, faz a bolinha e verifica. E aí vai encaixando nesse espaço até ficar tudo direitinho. E aí os olhos estão prontos. Depois de preencher essa lacuna com os olhos, depois a gente vem com os detalhes finais, que é a pintura. Uma das partes mais legais. E com mais um pedaço de massa já tingido da cor preta com a tinta de tecido, porque a tinta de tecido ela é a tinta mais adequada para tingir a massa do biscuit. Vamos fazer os detalhes, né, no formato da lacuna que a gente deixou ali para a boca. E aí a gente vai encaixar essa massa lá nesse espaço que a gente fez, e com a ajuda da ferramenta de silicone nós vamos encaixando melhor este pedaço de massa em todo esse espaço que a gente deixou, para que ele se espalhe e forme aí o fundo da boca do personagem. E a gente vai usando a ferramenta, vai modelando.
E com mais pedacinhos de massa verde, nós vamos acrescentar em torno aí do rosto do nosso personagem para dar volume, porque o rosto dele é um rosto sorridente com expressão, então é volumoso. A gente vai dar esse volume. Vamos pôr aqui os lábios, faz uma cobrinha com a massa e vai encaixando, molha um pouco seus dedos com água para que a massa encaixe aí onde a gente já fez o entorno da boca do personagem. Vai utilizando a ferramenta de silicone para fazer as marcações e deixar esse rosto aí mais expressivo. Novamente vamos pegar um pedacinho de massa, tingir com a tinta vermelha de tecido e fazer uma pequena linha que aí vai representar a língua do personagem. Colar lá dentro do fundo da boca dele e usar a ferramenta de silicone para ajudar a encaixar e modelar melhor a língua de acordo com a imagem de referência. Vai fazendo a modelagem, vai encaixando lá dentro. O rosto do nosso personagem é um rosto bem expressivo, como já havia falado. Ele tem bochechas avantajadas, então a gente vai adicionar mais massa em torno dos olhos e perto da boca para fazer esse volume. E vamos usar a ferramenta de silicone e os dedos melados de água para auxiliar aí na modelagem, na união dessa massa que a gente acabou de adicionar. Nosso personagem é uma garrafa de refrigerante, então nós vamos fazer aquela parte onde fica a tampinha da garrafa, tá? Então vamos utilizar aí a água para colar esse pedaço de massa que a gente preparou e vamos modelando aí do jeito que a gente está verificando, deixando o mais parecido possível com a imagem de referência. E aí vou utilizando os dedos para unir essa parte, ó. Você vai amassando e espalhando a massa para que não deixe nenhum excesso e fique feio a peça, tá? Uma estética feia.
Bom, chegou o momento da gente fazer os braços do nosso personagem. Com um pedaço de massa, vamos fazer uma cobrinha e utilizar a faca para cortar ao meio e dividir em 2. O braço dele não é um braço detalhado, então a gente vai modelando com os dedos mesmo e verificando na imagem de referência. Para colar ao corpo, você utiliza um pouquinho de água, passa ali na parte que você vai colar no braço e encaixa. E aí a posição, você que vai decidir a posição que vai ficar. Eu vou deixar uma posição bem descontraída e depois você vai ajeitando essas imperfeições que ficaram com o dedo mesmo, tá? Para unir bem. Agora vamos fazer as mãos do personagem. Como esse personagem ele usa luvas, não vai ser tão difícil de modelar, porque modelar a mão é complicado. E aí você pega um pedaço de massa branca, vai cortando, fazendo o formato de uma luva simples. Vai ajeitando ali as rebarbas com os dedos, alisando para tirar as imperfeições. E aí com o auxílio da faca nós vamos cortar, tá? O nosso personagem ele tem apenas 4 dedos, então você vai cortar aí 4 dedos e vai arredondando com a mão para tirar as imperfeições. Com a mão direita é o mesmo processo, né? Corta os 4 dedos e eu vou fazer a posição da mão dele dando uma curtida, tá? Dando um joinha. Você vai encaixar e vai modelando ali, colocando na posição que você quer.
Com 2 pedaços de massa tingidos de vermelho, fazemos 2 círculos iguais para fazer o tênis do personagem, tá? O tênis dele é um tênis simples, vermelho com cadarços brancos. Então você arredonda, faz 2 círculos, verifica se estão do mesmo tamanho, para não ter aí divergência. Achata, faz um formato de um tênis simples para colar aí no personagem. Prontinho, e ao colar verifica a posição, se está tudo ok, encaixa. Aí vai encaixando e vai modelando do formato que você quer. Achata bem para que o pé dele fique plano no chão, para quando a peça não secar, o personagem não venha cair. Bem, para fazer os cadarços do personagem, você vai precisar de um pedaço de massa branca, vai fazer uma cobrinha em uma superfície plana, deixar ela bem fininha para representar os cadarços. E o tênis dele é um tênis simples com 2 fileiras apenas de cadarço. Então você vai cortar ali do tamanho que você delimitou e vai encaixar com a ajuda da ferramenta, né, para encaixar melhor. Você vai pondo até terminar todos eles. Com a nossa escultura quase pronta, pessoal, vamos dar agora os detalhes finais com a pintura. Vamos aqui fazer os detalhes dos olhos do personagem. E aí eu pego a tinta acrílica fosca, tá? Não é de tecido, a de tecido é apenas para tingir a massa. Para fazer a pintura por cima da peça, a gente vai utilizar a tinta acrílica fosca, tá? Então eu tô usando aqui o pincel fino para fazer o círculo. Se você não tiver o domínio do pincel, você pode utilizar o cabo, melar na tinta e fazer aí com o cabo, tá? Se você não tiver o domínio do pincel. E aí a gente vai fazer direito e esquerdo. E da mesma maneira que fizemos o círculo verde dos olhos do personagem, a gente vai fazer um círculo menor com a tinta acrílica preta, tá? Eu tô usando a tinta acrílica fosca mesmo, mas se você tiver a brilhante, pode usar a brilhante também, não tem problema. E aí vai ficar assim. Estamos na parte final, né? Vamos dar agora o acabamento fazendo o rótulo. Nosso personagem é uma garrafa de refrigerante, então ele tem um rótulo em volta dele. Vamos desenhar este rótulo com a tinta acrílica fosca. No rótulo vai a vermelha e a branca, pois tem uma listra ainda branca no meio desse rótulo. E a gente vai delinear aí
e vamos fazer o nome depois por cima. A escultura está finalizada. Se você gostou, curte, comenta e compartilha que eu vou estar trazendo mais vídeos como este aqui no canal. Tchau, tchau!